Bem-vindos, ouvintes e amantes do esporte. Hoje é sábado, 24 de setembro de 2016. Começa agora mais um Resenha na Área, na rádio Boa Nova 96,3 FM. Com locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários hoje de Daniele Cameira e Leandro Maia. Bom dia, Dani. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Leandro. Fiquei esperando algo a mais da Dani. Você ficou esperando algo a mais? Fiquei. Bom dia, Leandro. Bom dia, Lucas. Bom dia, Dani. Bem-vindo, ouvinte. Vamos para mais um Resenha. Foi um bom dia breve, né, Dani? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem, né? Então tá bom, isso que importa, começar o sábado bem. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 4 grandes de São Paulo. Teremos de volta o Rádio Arquibancada, que ficou fora por um tempo aí. E mais uma mesa redonda, que a gente tinha feito no mês passado, se não me engano, com as meninas do futebol do Santos. Agora teremos com o pessoal da terceira idade que pratica atividades físicas, esportes, enfim. Dessa vez é o pessoal da terceira idade que vai falar, fique ligado, hein? A gente começa o programa falando do Santos. Depois do empate com o Vasco durante a semana, o Peixe conseguiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Conta aí, Leandro. Foi sofrido, mas está classificado. No empate por 2-2 com o Vasco, no Rio de Janeiro, o Peixe conquistou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Convocado para a seleção brasileira, o meia Lucas Lima voltou a mostrar sua habilidade em campo. Esse foi o maior diferencial para que a derrota não viesse. O lado negativo foi a má atuação de Joel, que podia cavar uma vaga no ataque agora, enquanto o time ainda busca um jogador para ser fixo, já que Ricardo Oliveira estava machucado. Ainda hoje, o Peixe enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, com a certeza de que ainda não sairá do G4, pois está 4 pontos na frente do Corinthians. O Santos teve aquela sequência ruim e agora voltou e abriu uma vantagem boa para o quinto colocado, né? Que é o Corinthians, que até outro dia estava bem na frente do Santos. E agora pode ter uma folga aí no Brasileirão, pode até perder para o Sport, que não perde a vaga no G4. Consolidou essa vaga no G4, e o Leandro? Eu acho que vai ficar com os 4 que estão lá mesmo. E o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético e o Santos, eu acho que já deram uma distanciada já dos outros times. E até pelo que os outros times vêm apresentando, né? O Corinthians, que é o quinto colocado, não vem muito bem. E os outros times que vêm mais abaixo são muito inconstantes. Deve ficar com os 4 e vamos ver que essa deve ser a briga pelo título, né? O Santos tem dificuldade em segurar o resultado nos finais dos jogos, né? Acaba tomando muito gol e também perde pontos preciosos contra os times de baixo da tabela, né? Conseguiu ganhar do Santa Cruz, sofrido, mas tem dificuldade. Agora vai enfrentar o Sport fora de casa, tem que conseguir essa vitória para continuar sonhando com o título. E pela Copa do Brasil, essa má atuação do Joel foi assim, ele não é um jogador ótimo que todo mundo ama, mas o Joel podia fazer um pouquinho a mais, né? Ele chegou para ser a primeira opção, né, depois do Ricardo Oliveira no início do ano. Não agradou muito. Foi aí que chegou o Rodrigão, que também começou bem, mas agora não tá conseguindo fazer gol, né, que é o importante do centroavante, e teve a oportunidade, né, já que o Rodrigão não tava conseguindo fazer os gols, entrou na partida, teve sua chance, cara a cara com o goleiro e acabou perdendo, e o Santos tomou o gol depois, logo em seguida. Então o Santos tá tendo essa dificuldade para achar um segundo atacante, né, para substituir o Ricardo Oliveira, mas eu acho que o Rodrigão, ele já demonstrou que pode ser esse atacante. Não tá fazendo boas partidas, mas quem sabe contra o Sport ele desencante. É isso, e o zagueiro Rodrigo, falando nisso, que sempre foi de tirar bastante sarro dos rivais e tudo, fez gol contra, foi muito... o pessoal foi tirar um sarro na conta dele do Instagram e ele apagou a conta, você viu isso? Tem que saber brincar, né? Tem que saber brincar no esporte, é ousadia, não é? Ele é ousado, ele tem que aguentar a alegria, né? Ousadia e alegria. Ousadia e alegria, galera. Não podemos ficar bravos com essas brincadeiras. Algumas mais sérias, coisa diferente, né? Aqui foi uma brincadeira de torcida,
Rodrigo é um zagueiro já rodado, já jogou em muito time bom do Brasil. Mas a galera pegou pesado nos comentários? Aquela brincadeira de torcedor, sabe? Às vezes não, né? Quem leva isso na boa é o Lucas Lima, né? Que sempre é zoado pela torcida do Palmeiras. Empolga, né? Ele empolga. Ele empolga, mas pelo menos ele aguenta, né? Ele não fez que nem o Rodrigo. Tem que saber brincar. Ele não fez que nem o Rodrigo, ficou magoado, né? E excluiu o Facebook, a rede social dele, né? O Instagram, né? Instagram. Questão. Coisas da vida. Bom, vamos então para o Corinthians, que é exatamente o quinto colocado atrás do Santos aqui no Brasileirão. O Corinthians também está classificado na Copa do Brasil. A vitória sobre o Fluminense foi um sufoco, mas conseguiu passar de fase, né, Dani? Isso, Lucas. Com um cenário ruim, poucas pessoas no estádio e um time cheio de dúvidas, o Corinthians venceu o Fluminense na primeira partida sem Cristóvão Borges. Após sofrer 3 gols impedidos, o Timão conseguiu marcar com o Rodriguinho. A vitória aliviou um pouco a situação no time, que vem numa fase complicada. A sequência negativa já incomoda a torcida, que também espera por um novo técnico. Os mais cotados, Roger e Eduardo Batista, só podem vir em 2017. Por enquanto, o auxiliar Fábio Caprilli comanda a equipe. O aval da diretoria ele já tem. Agora o que falta mesmo é conquistar a torcida. O Corinthians enfrenta o Fluminense novamente, agora pelo Brasileirão, amanhã, às 4 da tarde, na Arena Corinthians. Dani, eu queria um comentário seu sobre a camisa do Corinthians, que você ficou de falar pra gente e ainda não falou a terceira camisa azul, saindo um pouco da situação complicada. Sim, saindo um pouco da situação. O que você achou? Assim, a camisa azul eu gostei. Gostou? Gostei sim, lado feminino, lado da moda. Lado da moda, muito bem. Não supera as outras terceiras camisas do Corinthians, que eu acho que são bem mais bonitas, mas vamos renovar, né? E uma coisa que eu achei interessante, assim que saiu a camisa, o pessoal já tava tentando encontrar, tipo, um mistério. Tinha um mistério, um misticismo. Nossa, o que quer dizer o azul da camisa do Corinthians? E aí, não sei se vocês chegaram a acompanhar, um dos responsáveis pela Nike no Brasil, que foi o pessoal que acabou desenvolvendo o design da nova camisa, disse que não tem nada pra ser encontrado na camisa do Corinthians. Não tem explicação, né? Não tem explicação, é simples assim. Não tem explicação, Leandro. E qual a explicação dessa fase do Corinthians que avança com um gol do Rodriguinho? O time não é bom, né? O time não é bom. Perdeu muitos jogadores importantes no início do ano. Perdeu jogadores no início do ano, conseguiu dar uma segurada, né? Ficou ali no G4, mas perdeu mais jogadores. Perdeu os que tinham substituído aqueles que tinham saído, né? Bruno Henrique, que vinha sendo um dos principais jogadores, estava substituindo Renato Augusto, saiu também. O Elias, que talvez não vinha tendo boas partidas, mas era um jogador importante também, saiu também. O André não vinha fazendo gol, mas pelo menos era uma referência, também saiu. Então fica difícil para qualquer técnico, né? Que ele tem que ficar achando... Tá jogando o terceiro time, que é o que seria pensado pro ano. Mas vamos ver se consegue o Carrilli agora, né? Que deve ficar até o final do ano. Vamos ver se ele consegue dar um gás até o final do campeonato. Que é um campeonato muito equilibrado e que às vezes surpreende, né? Times que estão lá embaixo conseguem vencer. Quem sabe com esse time do Corinthians, quem sabe belisca com a Libertadores, que eu acho muito difícil. É exatamente o que eu ia te perguntar. Você acha que o Carrilli deve ficar até o final do campeonato ou a busca pelo técnico tem que começar agora já? Não, acho que já tem que achar o técnico mais para começar ano que vem. Já assina pro cara chegar e começar em janeiro, tudo certinho. O cara já vai se preparando, né? Pode ter uma pré-temporada completa, né? Já vai vendo quem ele quer contratar, quem pode ser contratado e deixa o Carrilli lá que ele já conhece o elenco. Quem sabe ele pode tirar alguma coisa do time. Conhece o elenco e conheceu muito bem o Tite, né? Então isso é uma referência muito boa pra diretoria, que gosta muito da ideia de manter o Carrilli. Bom, a fase do Corinthians não é boa, avançou, né? Avançou, mas não é das melhores fases e nenhum dos paulistas tá com uma fase boa, tirando o Palmeiras que lidera. O São Paulo também não tá no clima ideal com a torcida ainda, né, Leandro? Não. Na incômoda 12ª posição do Brasileirão, o São Paulo segue trabalhando e definiu uma nova meta: planejar o ano de 2017. Ricardo Gomes já sabe com quais jogadores pretende contar na próxima temporada e as mudanças devem vir após o fim do ano. Michel Bastos, que vinha sendo um dos melhores da equipe com Bausa, perdeu espaço e vem sofrendo com as lesões. Além disso, a desconfiança dele mostra que ainda não está seguro para ser o herói da equipe. O São Paulo pega o Vitória, na Bahia, amanhã, às 4 da tarde, num duelo entre dois times que querem ficar longe da zona de rebaixamento.
Saudades Balsa. O saudades resumo Balsa. disso é saudades Balsa. E o jogo contra o Vitória lá na Bahia, apesar do Vitória não ser dos mais fortes, é chato, né? É um joguinho complicado, 4 da tarde, ainda aquele solzinho, agora que estamos na gloriosa primavera. E São Paulo tem chance de vencer o Vitória lá? Chance tem, né? Que nem a gente tinha falado do Campeonato Brasileiro, que é equilibrado. A gente não sabe muito, né? O time que tá lá em cima pede pra quem tá lá embaixo, então... E principalmente 2 times que estão no meio da tabela, né? Então, tudo é possível nesse jogo. Mas o São Paulo vem numa fase difícil, mas eu acho que o São Paulo tá fazendo certo, que é o que a gente vinha falando do Corinthians, já pensando em 2017, né? Já vê os jogadores que podem continuar. Eu acho que alguns jogadores que são medalhões, eu acho que vão sair. Michel Bastos, Wesley... Esses jogadores não devem continuar porque também não tem clima com a torcida. E já vai preparando, né, para 2017. O próprio técnico que vai ficar em 2017 já tá lá. Então ele Ricardo Gomes. Já pode ver quem tem na base do São Paulo. Já pode ir trabalhando pensando no próximo ano. Que a base, aliás, vem trazendo bons jogadores, né, pro time principal do São Paulo. A gente já chegou a citar isso até. Tem o Luiz Araújo, né, que vem jogando. Lianco. O Lianco é um bom zagueiro. Tem o Matheus Reis. Lateral esquerdo. João Schmidt. Tinha um que era muito bom, que era o Lucas, né? Que o Lucas Fernandes, se eu não me engano. Lucas Fernandes, sim. Que ele vinha fazendo gols, mas acabou se machucando, né? São Paulo sempre teve uma base muito boa, né? Eu acho que tem que aproveitar esses garotos, tirar um pouco desses medalhões e dar uma renovada no time, né? Porque eu acho que o problema do São Paulo é esse, tá um clima pesado lá, né? A torcida não é muito fã dos jogadores que estão lá, então dá uma renovada, trocar um pouco os ares, quem sabe melhora um pouco o elenco do São Paulo. Então é isso, trocando de ares aqui, a gente vai pro líder Palmeiras. Palmeiras que a fase no Brasileirão é espetacular e na Copa do Brasil a fase também é boa. Só que o time reserva não deu conta de segurar o Botafogo da Paraíba, que é fraco, né? Fraco, mas acontece. Ainda assim se classificou na Copa do Brasil para as quartas de final. Conta aí pra gente, Dani. Lucas, o Palmeiras, com seu time reserva, perdeu para o Botafogo da Paraíba fora de casa no meio da semana. Como havia vencido o jogo de ida por 3-0, o resultado não influenciou na classificação para a próxima fase. Destaque para o primeiro jogo do atacante Alexandro após o falso doping. O jogador comemorou muito poder atuar sem ter uma punição de longo prazo por algo que nem chegou a fazer. Bem nas 2 competições, o lema do Palmeiras é não vacilar. Líder no Brasileirão e nas quartas da Copa do Brasil, o time comandado por Cuca enfrenta o Curitiba, hoje, às 4 da tarde, no Allianz Parque. Grande Allianz Parque. Opa! E o Palmeiras finalmente fazendo aquilo que se esperava, né? Chegando nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu já digo com boas chances de semifinal, né? Porque o Palmeiras tem um time muito forte. E liderando o Brasileirão de forma... com o Flamengo na cola ali, né? Mas dá pra levar essa Copa do Brasil até onde, Leandro? Você acha que dá pra levar o torneio mata-mata? Porque pontos corridos é uma coisa, mata-mata é outra e não dá pra misturar, né? Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma mania de falar de que tem que escolher um só, né? Porque tem que jogar os 2 campeonatos. Obviamente que no começo, quando você pega equipes mais fracas, eu acho que vale, que nem o Palmeiras fez, jogar com o time reserva, já tinha feito o resultado. Mas eu acho que o torcedor, ele quer ganhar tudo que tem, né? E principalmente o Palmeiras, que contratou vários jogadores, tem que disputar as 2 competições, assim como todos os grandes que estão nas 2 competições. Sim. Eu acho que isso serve de muleta para os próprios técnicos que ficam falando em poupar e se perde falar que perdeu porque não tava prestando muita atenção na competição. Acho que a gente tem que mudar um pouco isso, que a gente não vê muito na Europa isso, né? Tudo bem que os elencos são melhores, mas a gente não vê muito. A gente vê os técnicos no começo jogando com os reservas nas Copas Nacionais, mas sempre quando chega ali oitavas, quartas, eles vão com força máxima. Se perdeu é do futebol, né? Mas pelo menos eles estão disputando o campeonato, né? Que vale uma vaga na Libertadores aqui na Copa do Brasil. E sem o Praz, que teve aquela lesão, foi triste, ficou fora da seleção, dá pra dizer que a zaga do Palmeiras hoje é a melhor, pelo menos do estado de São Paulo, com o Mina e com o Vitor Hugo? E o grande Jailson no gol também, não dá pra deixar de citá-lo, né? Não, acho que a dupla de zaga do Palmeiras é a que vem jogando melhor no estado. Logicamente que com o Fernando Praz ia dar uma grande diferença, mas o Jailson vem segurando, né?
E literalmente, né? Literalmente, não deixando nada passar. Mas ele vem fazendo boas atuações, é a chance da vida dele, né? Que ele já não é um jogador novo. É a primeira vez que ele tem uma chance em um time grande e, segundo ele, é o time que ele torce também. Então é a oportunidade dele e ele vem agarrando, literalmente, fazendo boas defesas e não está comprometendo o time do Palmeiras. É isso, Jailson tem 35 anos já, vi algumas coisas sobre ele e muito legal essa oportunidade que ele vem tendo. Bom, o Resenha na Área, que é o nosso programa, vem trazendo novidades não só aqui na rádio, como principalmente nas redes sociais. A Dani e o Leandro vão explicar o projeto mais ou menos pra vocês, hein? Gente, depois de algumas reuniões entre a nossa equipe, pra gente ver o que estava sendo acertado, o que a gente estava errando, nós resolvemos dar mais espaço nas redes sociais. E você que já acompanha a nossa página lá no Facebook vai perceber que as nossas publicações vêm sendo mais constantes. Se a gente postava algumas vezes por semana, agora a gente tá postando todo dia, 2 vezes ao dia. Coisas divertidas, coisas legais, vídeos, GIFs. Isso porque queremos trazer para vocês mais conteúdo do mundo do esporte, além de textos opinativos feitos por nós e alguns vídeos com jogadores de base, profissionais ou ex-jogadores. Além disso, tem a conta do YouTube que estamos fazendo que vai facilitar muito o armazenamento dos nossos programas, para que você possa ouvir a qualquer momento. Fique ligado que tudo isso vai vir por aí aos poucos. Legal, tá ficando legal a coisa, né, Dani? Sim, a gente tá empolgado aqui. A Dani que é a principal idealizadora aí desses projetos, né? Que muitas vezes a Dani traz ideias pra gente, então se a gente deve agradecer alguém, é a Daniele, prestigiando aqui gostei. Nessa manhã de sábado. Obrigada. Então, vamos indo em frente, acho que assim, eu acho que o feedback é muito importante. Então, você que já curtiu nossa página lá no Facebook, se você achar que tem alguma coisa que a gente deveria fazer ou algo que a gente tem que deixar de fazer, você tem que entrar lá mesmo, mandar um inbox pra gente e a gente vai conversando. E se você não curte, agora é uma boa chance de curtir. Então aproveite. Isso aí, Resenha na Área, lá no Facebook, somos nós. Então curte lá, conversa com a gente, fica à vontade pra mandar mensagem, falar. Manda a Rádio Arquibancada. Manda a Rádio Arquibancada que a gente vai ter agora, já vou falar daqui a pouco. Manda foto, sugestão de vídeo, qualquer coisa que a gente tá lá, a gente quer essa participação do pessoal, a gente quer interagir mesmo com o pessoal. Então é isso. Bom, então agora a gente vai trazer de volta, após um tempinho, o Rádio Arquibancada e dessa vez um pouco diferente. A gente fez aqui, então, são 3 pessoas falando se elas praticam esportes. Praticavam esportes, né? Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Olá, meu nome é Guilherme, eu moro no Guarujá e tenho 23 anos. Eu fiquei muito tempo parado e no momento eu faço basquete e futebol uma vez na semana cada. E eu acho importante você ter esse condicionamento físico, isso faz bem pro teu corpo e pra tua saúde. Meu nome é Pedro, tenho 21 anos. Quando eu era mais novo eu praticava natação, inclusive competia, mas estou um tempo parado, mas pretendo voltar no futuro, porque eu vejo que era um esporte que me proporcionava um bom preparo físico e uma boa saúde. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo, eu sou do Guarujá e, bom, eu costumava jogar basquete, mas por conta de uma lesão eu tive que parar com essa atividade. Hoje em dia apenas corro na praia, né? Porque afinal a atividade física é necessária para todo mundo, né? E aí, Leandro, você pratica esporte? Alguma coisa, atividade? O que você faz? Joga aquela peladinha de final de semana, né? Peladeira de final de semana. Peladeira de final de semana que não pode deixar de jogar, né? Mas o esporte é uma coisa muito importante e faz bem pra saúde e pra socialização das pessoas. E você, Dani? Olha, eu prefiro não falar sobre o assunto. Não, sério, mas eu já pratiquei bastante esporte. Já joguei futsal. Futsal você jogou? Sim, Olha joguei. Lá, que legal. Que mais? Quando eu era mais nova. E eu também acho que o esporte é uma coisa super importante. Não só a saúde, como o Leandro disse, mas eu acho que pra cabeça é uma coisa muito importante. Pro psicológico muda bastante. E o Leandro quer falar. Eu queria colocar na roda aqui o nosso grande coordenador de mesa aqui. Rodrigo, você pratica algum esporte? Ele falou que não pratica. O Olha disse isso. que não pratica. Eu tô com o Leandro. Eu tô na pelada de final de semana só. Sem muito esforço, sem se machucar. A gente vai indo na boa, Mas né? gosta de exibir quando dá uma machucada, né? Acontece. Aquela machucadinha de atleta. Acontece, né? Então, aproveitando que a gente tá falando sobre a prática de esportes, vamos pegar um gancho pra nossa segunda mesa redonda.
Pessoal, o Yuri e o Jean prepararam uma conversa bem legal com atletas e profissionais do esporte e da saúde na terceira idade. Confira aí a nossa segunda edição do Mesa Redonda. Começa agora a mesa redonda dessa edição do Resenha na Área, aqui pela rádio Boa Nova 96,3 FM. Eu sou o Yuri Kog e ao meu lado na apresentação teremos Giancarlo Giulietti. Hoje a gente preparou um tema bem legal com convidados super bacanas. Nós falaremos sobre esporte na terceira idade. É isso aí, Yuri. Na comparação dos dados do censo de 2000 com de 2010, a população com mais de 60 anos na Baixada Santista cresceu 44%. Em apenas 10 anos, quase dobrou o número de idosos na região. Isso representa um aumento de 67.500 idosos. No total, são 150 mil pessoas da terceira idade nas 9 cidades da Baixada Santista. Época que foi feita a pesquisa, né? É realmente muita gente, né, Jean? E como o esporte é saúde e qualidade de vida, a terceira idade, assim como os jovens e os adultos, podem se beneficiar bastante de praticar uma atividade física de forma regular. Com certeza, Yuri. Para falar sobre esse tema tão bacana, temos 3 convidados muito especiais, não é isso? E é hora de apresentá-los, Jean, aqui no Resenha na Área. A gente está com o professor da FEFES Unimes, da disciplina Idoso e Exercício Físico, Márcio Rodrigues. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos, a gente tem muito orgulho de participar de um evento como esse, junto com o professor Paulo Henrique, todos tão importantes aí para falar sobre esse tema de idoso e exercício físico. Muito obrigado. Legal, obrigado pela sua presença. A gente também tem a presença do coordenador de políticas da pessoa idosa da Prefeitura de Santos, Paulo Henrique Montenegro. Bom dia, Paulo. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando. Um abraço aí ao professor Márcio, né, companheiro de longa data. Então acho que vai ser uma discussão bem interessante, inclusive com a presença do maratonista aqui, né? Então vai ser muito legal mesmo. É isso aí, obrigado pela sua presença também, Paulo. E você já adiantou a grande presença desse maratonista que começou a praticar o pedestrianismo aos 62 anos de idade. Ele deu um show de vitalidade e força de vontade e partiu para cima desse esporte que era novo para ele. Hoje ele tem 70 anos, mais de 25 maratonas disputadas e uma grande lista de conquistas. Vamos usar algumas delas. Ele é tricampeão da Maratona de Punta del Este, no Uruguai, campeão da Maratona de Assunção, no Paraguai, além de o 3º lugar na Maratona de Santiago, no Chile. Ele também já competiu em 5 São Silvestres e já correu na Maratona de Roma e de Paris. E até naquela lá de Boston que aconteceu o atentado com a bomba. Bem-vindo ao programa, Roberto Junqueira. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar junto com vocês aqui e poder falar um pouquinho da experiência que a gente gostaria que passasse para os idosos da Baixada Santista. Legal, muito obrigado pela sua presença, Roberto. Eu acho que todo mundo ficou curioso, né, depois de uma apresentação dessa, né? E a pergunta que eu te faço para começar o nosso bate-papo é essa: como o pedestrianismo mudou a sua vida? Bom, eu acho que como um cidadão normal nessa nossa pátria, trabalhei muito e depois de me aposentar, eu continuei com um sedentarismo muito grave, porque a vida vai te conduzindo para o fazer nada. E isso deu consequências aí terríveis, porque eu vinha trazendo uma hérnia de disco e um pouco antes de começar a correr, por volta dos 60 anos, ela se agravou de tal modo que eu tive um problema na perna esquerda, poderia perder a mobilidade dela. Aí eu, depois da cirurgia de urgência e uma forte recomendação do médico, para não dizer uma tremenda bronca, aí eu comecei a fazer alguma atividade e além da recuperação, comecei a andar na praia e isso passou a um trote, corrida e assim nós fomos nos envolvendo para a corrida. E falando agora da forma competitiva, né, que o senhor participa e tudo, e quem nunca praticou esporte, assim, dá para correr atrás ainda? Dá tempo de participar? Como é que funciona? Começou numa brincadeira, entre aspas, né, para se sentir melhor, para a saúde. Dá para correr atrás ainda, Roberto? Dá. Eu acredito que sim. Eu também tinha essa dúvida, porque a gente sempre se acha muito velho já para qualquer esporte, qualquer coisa. Mas dá com um mínimo de
de vontade, de disciplina principalmente, dá para se envolver com qualquer tipo de esporte. E a corrida não é muito difícil, porque é uma coisa natural. E dá para, eu acho que qualquer pessoa, qualquer tempo pode começar uma atividade esportiva. E é interessante, né, seu Roberto, o senhor falando, eu me recordo de muitos ensinamentos que o professor Paulo Henrique já me deu, porque ele é o cara na matéria aqui, que realmente é o nosso representante maior na Baixada Santista. Como a nossa cidade, né, como a nossa região, ela facilita essa prática esportiva para todos, né, principalmente por ter uma geografia, né, uma planície, né, sem muitos altos e baixos, né, a praia, que aí você tem um oxigênio um pouquinho mais limpo, fora dos centros urbanos. Eu acho que isso tudo chama, inclusive, essa melhor qualidade de vida que nós temos, e aí sobe, né, professor, uma expectativa de vida maior para a nossa região. Com certeza. Na verdade, essa possibilidade da prática esportiva, como você perguntou, né, se seria a partir de 60, na verdade não existe uma idade para iniciar, né? A gente sempre fala que todo momento é importante você iniciar a atividade física. E no caso aqui, um exercício físico que o seu Roberto ele acaba desenvolvendo muito bem com a questão do pedestrianismo. Depois, como ele mesmo falou, evoluiu aí a maratona e tudo mais. Mas eu sempre digo que o importante é você praticar o exercício que você se sente bem e que você gosta. E foi o caso dele, né? Ele começou caminhando, né, um trote, evoluiu e tá essa fera aí, um exemplo para muitos idosos. Então realmente não tem um início, não, pode ser a qualquer momento. Legal, bacana. E aí e uma outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte: para o aspecto social, né, para além do esporte, de que forma a vida do idoso fica melhor com a prática esportiva? Bom, eu acredito que assim, você oportunizando uma prática esportiva, não somente a parte corporal, né, você vai ter aí um grande apanhado aí na parte fisiológica do idoso, que vai melhorar tanto o sistema cardiopulmonar, o sistema circulatório em geral. Eu acho que algumas artroses que podem decorrer devido ao serviço podem dar uma amenizada com fortalecimento de alguns grupamentos musculares específicos que foram utilizados durante a demanda de trabalho deles. Mas acho que um aspecto importantíssimo é o social. O aspecto social, você ter contato com outras pessoas, a sociabilização. Há alguns fatores psicológicos que envolvem o idoso no que tange a pessoa sair do trabalho e de repente ela perde uma rotina, ela perde o contato com mais pessoas, com os próprios familiares. A gente cria os filhos para a vida, né? Os filhos, depois os netos acabam ficando. Mas a gente acaba perdendo esse contato, e acho que em alguns casos a solidão e outros quesitos podem prejudicar essa qualidade de vida. Então acho que o esporte ele desencadeia também principalmente isso. É o que a cidade de Santos ela faz muito bem através, né, das equipes que são conduzidas aí pelo professor Paulo Henrique, pelo pessoal da Secretaria de Esportes e outras secretarias no JORE, né, os Jogos Regionais, que o professor de repente pode estar falando um pouquinho mais para todos nós. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para o Paulo. Assim como o município, Paulo, esses idosos que praticam, né, querem praticar esportes, qual que é a responsabilidade? Tem treinadores disponíveis, centros de treinamento, ginásios? O que você pode falar mais disso pra gente? Na verdade, hoje a gente tem um suporte muito grande, né, à pessoa idosa no município de Santos, né? A Coordenadoria de Políticas da Pessoa Idosa, o qual eu hoje estou representando, né, ela iniciou, nós estamos aí com 2 anos, né, da criação da coordenadoria. Era uma reivindicação antiga do Conselho Municipal de Idoso há mais de 20 anos, então foi criado agora há 2 anos, e a gente vem num processo de articulação intersecretarial, né? Então, o que a Coordenadoria do Idoso faz? A gente articula com todas as políticas como vão ser desenvolvidas. Com isso, nós tivemos um aumento muito grande, até junto a essa participação com a Secretaria de Esportes, né? Hoje a gente tem na Secretaria de Esporte
junto com o Fundo Social de Solidariedade, que é responsável pelos Jogos Regionais do Idoso, né? Hoje nós temos uma delegação com 160 pessoas, né? E aí há um suporte e uma retaguarda. Então, o que cresceu em termos do esporte para o idoso em Santos? Então, a delegação de Santos passou hoje, são 160 pessoas. Cada modalidade tem um professor responsável. Então, nós temos na categoria no voleibol, que são categorias 60 e 70 anos, masculino e feminino, nós temos 4 profissionais. Um responsável por cada modalidade, né, por cada categoria. Assim no tênis de mesa, assim na natação, assim no atletismo, né? Então a gente hoje tem uma equipe formada que são ao todo 10 professores de educação física que estão à frente disso. É uma das cidades no estado de São Paulo que consegue dar esse suporte muito amplo para o idoso. E a gente cresceu bastante, né? O que falta, Paulo? Tanto a nível municipal quanto estado, país, né? O que está faltando para ter mais apoio ainda, né? Na verdade é o seguinte, o idoso, hoje, a gente tem dados que em 2025 o Brasil será o 6º país do mundo em contingente de pessoa idosa. Então a gente precisa ter a sensibilidade, né, de criar políticas públicas adequadas para a pessoa idosa, pensando nesse contingente cada vez maior. Né? Porque você vê, hoje o número de centenários é muito comum e é muito grande. Né? Era uma coisa antes que era só no Oriente, só na Ásia que a gente tinha um número considerável de centenários. Hoje... Exato, e hoje a gente tem um número muito grande. Então, cada vez mais o país ele vai se tornando um país de idosos. No estado de São Paulo, nós temos, por exemplo, o São Paulo Amigo do Idoso, né? Que é uma política estadual para o idoso, então isso vai para os 645 municípios do estado de São Paulo, né? Santos, recentemente recebeu o selo Cidade Amiga do Idoso, como as 2 cidades daqui da nossa região. Então, na verdade, há políticas, elas estão sendo implementadas. Agora, tem, obviamente, que ter o interesse do poder público em estar ajustando essas ações e essas políticas. Coisa muito importante que o Paulo comentou é realmente ter um projeto político intersetorial. Não adianta ele fazer só parte no esporte se a gente de repente não tem uma acessibilidade normal para o idoso na saúde, na habitação, na segurança pública. Porque a gente sabe que mesmo com a qualidade de vida sendo evidente, uma expectativa de vida subindo, a gente vai perdendo uma motricidade, vai perdendo algum sentido visual, auditivo. E eu preciso ter um trabalho realmente voltado para essa acessibilidade de todos esses sentidos no idoso em todos os serviços públicos. E agora nós vamos falar com o nosso maratonista Roberto Junqueira, como que é chegar nessa idade, né, e você tendo companheiros que também praticam esporte, né? Você conheceu bastante gente por se praticar pedestrianismo, né? E além disso, quais são os benefícios para a saúde mental também, né? Não só para o bem-estar do seu corpo. Bom, o esporte para a terceira idade, eu acho que são imensos benefícios. Aproveitando o gancho deles aí, eu acho que até o poder público leva vantagem com isso, porque dando esporte para a terceira idade, você economiza na saúde. Muito. Eu acho que isso é um fato, eu vivo isso hoje. Porque no meio que nós vivemos, o idoso tem até vergonha de dizer que tem alguma doença, porque ele está empenhado com esporte, como atleta. A gente participa do Jore, como o Paulo falou. O Santos é invejável, a equipe santista nessa área, o Guarujá também tem. E eu acho que a saúde, ela na verdade, é o primeiro objetivo. Mas depois do idoso entrar nas competições, a saúde passa a ser consequência, porque o empenho, a vontade, então... E quanto um outro benefício que eu acho que também compõe a saúde é a socialização. Eu sou um exemplo disso. Eu estou com 70 anos, os filhos já estão formados, já estão distantes, os netos também, então acaba ficando o casal, quando muito um cachorro. Que aí não sabe se o cachorro leva o casal para passear ou o casal que leva o cachorro para passear. Companheiro. Então a vida começa, e de repente você entrando
para esse mundo de esporte, você vai aumentando esse número de amigos, coisa que você comentou, que realmente a gente aposentando, você perde referências. Verdade. Porque você vivia um meio de amigos, onde discutia política, esportes, etc. E chega uma idade que você se limita a falar com o porteiro e os funcionários do prédio. E o esporte hoje, é incalculável o número de amigos que eu tenho. Eu estou só 8 anos nisso. Mas, como disse no Jori, são centenas de pessoas para cada cidade, são muitas cidades. E você vai... Isso é maravilhoso, eu acho que é altamente gratificante você, com essa idade, começar a fazer amigos. E ter oportunidade de estar num programa como Olha vocês aí. hoje. É, isso aí. E a próxima pergunta vai tanto para o Paulo, quanto para o Márcio, quanto para o Roberto Junqueira. De que forma o esporte para a terceira idade difere da prática esportiva para os jovens e adultos? Tem algo chamado limite? Dá para se cobrar tanto rendimento? E o próprio treinamento tem outra pegada? Que tipo de cuidados tem de ser tomados? Então, na verdade, isso é uma pergunta muito interessante, mas que ela carrega algumas questões que estão inovando. Por exemplo, o Jori, quando ele começou, ele iniciou com o Fundo Social de Solidariedade, né? E a ideia era... Por que o Fundo Social de Solidariedade que organiza? Porque a ideia inicial era a integração dos municípios que tem o Fundo Social de Solidariedade, e aí era uma praticar esportes que integrasse e confraternizasse. Essa era a base ideia inicial. Hoje, essa ideia continua. Porém, os idosos, eles estão cada vez mais competitivos. E isso é muito interessante. Por quê? Eu não estou falando em esporte de alto rendimento, mas existem cidades que têm essa preocupação, que têm todo um cronograma de desenvolvimento para trazer esses resultados positivos. E aí você vai dizer assim, mas a competição para o idoso ela é ruim. Não, ela acaba sendo saudável, né? Por quê? Eu sempre brinco. Você pega umas senhoras, antigamente, nos jogos, de repente uma senhora que veio lá de uma região do interior, né? Essas senhoras hoje com 70 anos passaram por grandes movimentos sociais, né? Liberação da mulher, né? Movimento feminista, drogas, enfim. Então elas viveram Segunda Guerra Mundial, viveram muitas histórias no nosso mundo. E de repente, alguém falava assim para ela, olha, você é dona de casa, você tem que ficar aqui paradinha. Não vai fazer nada, né? Algumas pessoas acham que idoso... A verdade não é essa, né? E acham que idoso é imã de geladeira, tem que ficar parado, né? E não é isso. E aí, de repente, aquela senhora nunca jogou, nunca teve acesso a uma bola, né? Algumas nem na educação física escolar, porque não tiveram. De repente, elas começam a praticar o vôlei, jogar, começam a competir e começa a ter realmente uma socialização desse esporte com os grupos e mesmo dentro da competição, porque essa integração entre eles é muito constante, né? E isso é muito bonito de ver, né? É um crescente absurdo da autoestima, né, que o esporte ele desencadeia. Mas é bom ressaltar que um bom profissional, né, de educação física, ele é fundamental para que se faça um trabalho adequado, porque hoje o esporte ele tem que ter um viés de qual é o teu objetivo. Você veio fazer esporte por quê? Eu gostaria de um dia ser atleta, que é o caso do nosso querido Roberto, que é um grande exemplo para a nossa região. Mas tem gente que vai fazer esporte justamente para sociabilizar ou para melhorar o seu cotidiano. Pô, quero lavar a louça, quero limpar minha casa, não estou conseguindo mais, não tem um alongamento necessário. Então, há de ser feito alguns AVDs, né? Seguindo o protocolo de Andreotti ou Kuma, que tem uns testes de realmente atividade de vida diária, que o profissional faz propriamente para, de repente, nivelar qual é o objetivo que esse idoso quer com a prática esportiva. Legal, perfeito. Roberto, tem algo para acrescentar nesse que... Eu acrescento que é importantíssima a participação de orientadores. Porque, por várias razões, o idoso, na medida que ele vai se despertando para o esporte,
ele acaba não tendo muito controle disso. E para o idoso, principalmente, ele não pode entrar na mesma sintonia que os jovens têm. Ele precisa ter descanso, ele precisa ter controle médico, enfim, ele precisa de orientação. E essa orientação a gente espera que venha do poder público. Legal, perfeito. E tem uma pergunta olímpica agora, né? Afinal, esse ano o Rio sediou os Jogos Olímpicos de 2016 e o Roberto Junqueira foi um dos atletas que teve a honra de participar do rodízio da tocha. Ele carregou o fogo olímpico lá no Guarujá, que é a cidade que ele mora e pela qual ele compete também. Quando o símbolo dos Jogos esteve na Baixada Santista, ele então foi um dos que carregaram esse tão importante símbolo do esporte mundial. E eu queria saber de você, Roberto, como foi participar desse momento? Afinal, foi a primeira Olimpíada da América Latina. Altamente emocionante, porque é um marketing todo em volta disso, e desde a seleção que foi feita dos atletas que carregariam a tocha, a gente começou a viver essa expectativa. E o desfecho foi nossa, é uma coisa assim, para o idoso como eu, acho que é o fechamento de toda uma história de esporte e tal. Realmente foi um sucesso as Olimpíadas no Brasil. Acho que se deve também a todo esse trabalho de marketing que veio puxando desde o início, que foi a condução da tocha por 12 mil brasileiros, né? E agora a pergunta pro Márcio e pro Paulo é: gente, eu queria saber de que forma os Jogos Olímpicos eles podem deixar um legado bom, né, pro esporte, e principalmente da terceira idade, na opinião de vocês. Na verdade, assim, a gente, como profissional de educação física, a gente sabe que o esporte competitivo, ele às vezes se confunde com saúde, mas às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente aborda isso, porque muitas pessoas passam por alguns procedimentos durante o esporte, eu digo esporte de alto nível, que não é tão saudável assim, né? Mas assim, eu acho que o legado que foi deixado, principalmente, acredito eu, além dos equipamentos de excelência que principalmente o Rio de Janeiro, São Paulo com a Copa do Mundo e outras ganharam, eu acredito que o espírito olímpico ele deveria permanecer. O que pelo menos me magoou um pouco, e o Paulo acho que, assim como eu, como a gente sempre trabalhou também com pessoas com deficiência, o que me chateia um pouco é porque essa divisão, né, da Olimpíada e da Paralimpíada. Se a gente vive num momento da inclusão, né, e às vezes a gente tem que começar a fazer uma reflexão, por que não fazer ao mesmo tempo, né, simultâneo, ou de repente a Paralimpíada ser antes, por que depois, né? E foi interessante que a gente viu uma apreciação do povo brasileiro tamanha que encheu todos os estádios. Isso nos deixou muito felizes. Mas acho que esse espírito olímpico de mostrar que o esporte é um esporte que, apesar de ser competitivo, ele depende da cooperação, mesmo que seja uma modalidade individual, né? O Roberto, ele não compete sozinho, na verdade ele tem o seu treinador, a sua família que apoia, então é uma cooperação. Eu acredito muito nisso, que deva celebrar esse momento da prática esportiva em excelência. Bom, eu tive a oportunidade, 2 semanas atrás, teve um projeto, eu estou falando, você perguntou o legado, né? Existe uma ONG chamada Atados, né? Que é uma ONG que desenvolve um programa de... O papel do Atados, o que é? Envolver outras ONGs do terceiro setor para desenvolver o trabalho voluntário. Então, a base desse trabalho deles é isso. E eles resolveram desenvolver um projeto chamado Habilidosos, pegando carona agora nas Olimpíadas, né? E aí eles promoveram em São Paulo, lá em Capão Redondo, né? E eu fui convidado para coordenar as atividades físicas desse evento, e eles fizeram a integração com um projeto social, Casa do Zezinho, que tem lá em Capão Redondo, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social e risco, e juntaram os idosos com as crianças e foram feitas atividades pegando carona nos Jogos Olímpicos. Então eu acho que esse foi um legado que acabou onde houve a intenção de fazer
movimento dos idosos junto com crianças e adolescentes, né, nessa parte olímpica. Legal, Estamos chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso e eu gostaria de agradecer a presença dos nossos 3 convidados, que são fontes qualificadas para falar desse tema e enriqueceram muito o nosso programa. Fica o nosso muito obrigado ao professor da FEFES Unimes, da disciplina Idoso e Exercício Físico, Márcio Rodrigues. Muito obrigado, parabenizo o programa aí e fiquem com Deus. Nosso agradecimento também ao coordenador de políticas da pessoa idosa da Prefeitura de Santos, o Paulo Henrique Montenegro. Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, muito legal. E também para o maratonista de Guarujá, Roberto Junqueira. Olha, eu que agradeço a participação, a oportunidade de a gente estar passando alguma experiência, alguma coisa, espero que eu aproveite o exemplo que a gente está dando. E eu queria salientar que na próxima semana eu saio para uma caminhada até Aparecida do Norte. A gente vem fazendo isso durante 7 anos. E eu só tenho condições disso por estar envolvido com esportes. Não seria muito difícil. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. E fim de papo nessa mesa redonda do Resenha na Área, que teve a apresentação de Yuri Cog e Giancarlo Giuletti, com a produção de Yuri Cog e assistência de Lucas Olivan, Leandro Maia e Daniele Cameira. Na mesa de som tivemos Rodrigo Pereira. Agradecemos à Universidade Católica de Santos e à Rádio Boa Nova 96.3 FM.